Olá, meus amigos, minhas amigas. Bem, neste vídeo vamos dimensionar um pouco mais o que são os adversários sul-americanos das equipes brasileiras. Acho que esse debate é muito relevante, muito importante, porque eu percebo de novo que o olhar do torcedor para algumas dessas equipes anda bastante viciado, né? E acho que condicionado até pelo trabalho muito negativo de muitos jornalistas da mídia especializada em relação ao que são essas equipes de outros países da América do Sul. O nosso jornalismo, naturalmente, tem pessoas muito boas, muito competentes, muito profissionais. Não são todos que cometem esses erros. Eu sempre falo aqui que é necessário que os jornalistas estudem o futebol, estudem os adversários, estudem as equipes. É claro que alguns deles têm tantos compromissos que isso nem sempre é possível. Mas alguns desses profissionais que têm muitos compromissos precisam acompanhar futebol na Europa, futebol em todos os lugares. Alguns desses jornalistas, eles têm a humildade de consultar quem tem um trabalho de acompanhar melhor essas equipes. Alguns, por exemplo, me consultam, têm a humildade de me consultar, e acho que isso é um grande ponto, um ponto muito positivo desses profissionais. Então não são todos, mas alguns realmente, e eu diria que até a maioria hoje em dia, realmente andam fazendo um trabalho muito feio. E até em função disso, acabam viciando um pouco mais o olhar do torcedor, que olha para a equipe sul-americana de uma maneira muito equivocada, né? Quando a equipe brasileira venceu porque o adversário sul-americano é horrível, né? Ou venceu porque nós realmente somos muito melhores do que todo mundo, né? Aqui na América do Sul ninguém pode conosco. A gente leva porrada o tempo inteiro no futebol, mas a gente não aprende. Continua com essa visão de que realmente somos os melhores, não da América do Sul, mas do mundo, né? Do planeta, né? Da esfera terrestre e tudo mais. Bom, o outro ponto é quando as equipes sul-americanas vencem as equipes brasileiras. Muitas vezes elas vencem não porque elas têm méritos, mas porque as equipes brasileiras jogaram piores, né? Têm ainda mais deméritos, são horríveis. Elas que jogaram horrivelmente e não as equipes sul-americanas que tiveram méritos. Então tá tudo errado, gente. Tudo errado. Vamos se basear aqui em algumas partidas que aconteceram aí recentemente. Bom, para que o futebol voltasse após a parada em virtude do novo coronavírus, foram necessários a adoção de muitos protocolos em todos os lugares da América do Sul, do mundo, né? E aqui da América do Sul também. Bom, teve um país em que esses protocolos foram muito sérios, Argentina. E lá na Argentina, para que os clubes pudessem voltar a treinar, a roupa de treino era mandada para a casa do jogador, ele ia vestido para o treino, jogava, voltava para casa sem outros contatos e apenas na sua casa é que tomava banho. Não ficava no clube de jeito nenhum. Para treinar, ficavam em grupos separados, né, muito distantes uns dos outros. Foi inacreditável o que o River jogou contra o São Paulo pela Libertadores e depois o Lanús contra o próprio São Paulo pela Copa Sul-Americana. Eu digo inacreditável diante do que foi a preparação que eles tiveram para enfrentar os brasileiros. Teve um país em que isso foi ainda pior do que na Argentina, ou seja, pior entre aspas, né? Bem mais rígido, né? Os protocolos que permitiram a volta aos treinos foram muito mais rígidos. Trata-se da Venezuela. Vocês podem gostar ou não da Venezuela, podem criticar ou não, ou adorar, né? O Maduro, né? O presidente da Venezuela, mas o fato é que os protocolos venezuelanos foram muito sérios, não só para o futebol, mas para quaisquer outros esportes. E aí, a coisa era tão séria lá que na prática, o treinamento, tanto coletivo, né, quanto o treinamento físico, o coletivo não existiu, mas o treinamento físico, por exemplo, ele beirou o amadorismo, né, porque o preparador tão pouco podia chegar perto dos seus jogadores. Então, foi muito interessante ver o que o Caracas conseguiu fazer jogando contra o Independiente Medellín, por exemplo, na volta do futebol. O Caracas vinha jogando muito bem antes da parada do futebol. Quando retornou ao futebol, fez um partidaço contra o Independiente Medellín, conseguindo uma grande vitória. Só que a partir daí, a preparação física entrou em campo em detrimento da disposição do Caracas de vencer os seus jogos. E, inclusive, num jogo muito importante em casa contra o próprio Independiente Medellín, o Caracas já não conseguiu jogar. Além disso, nessa partida, teve 2 jogadores expulsos e jogou com 9 homens durante quase todo o tempo da partida. Ou seja, a partir daí, esse Caracas se acabou fisicamente. Eram viagens muito longas, viagem para a Argentina, para vários lugares. Inclusive, teve uma situação em que viajou para a Argentina, voltou para a Venezuela, poucos dias depois viajou para o Rio de Janeiro para enfrentar o Vasco.
Na ocasião eu falei que o Caracas seria um adversário complicado para o Vasco eliminou o Caracas da Sul-Americana. E aí depois disso algumas pessoas vieram e falaram: Josa, você falou que o Caracas seria um adversário difícil, equipe horrível, não joga nada, horrorosa, não sei o quê. E as pessoas não entenderam, no caso, se esqueceram de pontuar que aquele Caracas havia feito jogos muito interessantes em etapas anteriores da Libertadores. Então, o Caracas estava muito ruim contra o Vasco. Não significava que era necessariamente uma equipe ruim. Este é um ponto. Outro ponto é que o Vasco teve méritos em eliminar o Caracas da Copa Sul-Americana. É necessário também olhar para os méritos da equipe brasileira. Mas o Vasco não precisou jogar tão bem assim lá na Venezuela para conseguir vencer. Ora, não jogou tão bem talvez porque o próprio adversário tenha colocado problemas para o Vasco conseguir jogar muito bem contra ele. Então é necessário olhar para os méritos do Vasco, era necessário também não olhar com tanto demérito assim para aquele Caracas cheio de problemas que atuou contra o Vasco. Ele estava muito mal, não significava que era uma equipe necessariamente tão muito mal, tão muito ruim. Bem, o Lanús se classificou contra o São Paulo pela Copa Sul-Americana. O Lanús hoje tem um projeto de utilizar os seus jovens da canteira. Então, claro que teve problemas de que alguns desses jovens não puderam ir para o jogo contra o São Paulo. E aí eles precisaram usar reservas, né, dos canteranos. Teve um caso, por exemplo, de precisar usar um reserva do canterano. E teve um caso de usar o reserva do canterano contra o São Paulo. Ainda assim, o Lanús teve muitos méritos, né? E tem um projeto ali. Tem um jogador de 40 anos, faz parte. Ele é muito bom, ele resolve. Então qual o problema dele estar jogando? Então o que acontece? O Lanús, o São Paulo perdeu, foi eliminado por um time horrível, um time juvenil, né? Foi assim que foi dito, um time juvenil. Ou um time que tinha um jogador de 40 anos, que foi decisivo, em um gol muito importante, inclusive, que ele fez lá na Argentina, né? Dando aula, né, de como o centroavante deve agir dentro da área. Bom, sobre o Diego Costa. Bom, então o que acontece é o seguinte: o Lanús venceu com méritos da equipe do São Paulo, muitos méritos. O São Paulo não perdeu para uma equipe qualquer, embora seja uma equipe de jogadores muito jovens. Bem, e aí a gente teve agora dois outros confrontos. Um confronto pela Sul-Americana, em que o Bahia jogou contra o União Santa Fé. Lá em Salvador, o União Santa Fé teve chances no primeiro tempo de eliminar o Bahia, jogou muito bem contra o Bahia. No segundo tempo foi um pouco mais parelho, o Bahia conseguiu um gol de pênalti, venceu por 1-0. No jogo de volta em Santa Fé, foi um Deus nos acuda. Houve um recuo excessivo do Bahia, e este é um ponto que eu sempre critico no Mano Menezes. As suas equipes têm condição de jogar um pouco mais, de propor um pouco mais. O recuo foi realmente exagerado. Teve momentos em que a equipe do União Santa Fé chegou a ter 84% de posse de bola. Então houve um risco sério do Bahia levar um gol. Levou o gol no final, que foi anulado corretamente pelo VAR. Mas apesar disso, o Bahia teve méritos em eliminar a União Santa Fé. Muitos méritos. Méritos, inclusive, que começaram com a vitória em Salvador sobre a equipe argentina. Então a equipe argentina é uma boa equipe e o Bahia, nesse caso, até em função de ter enfrentado um adversário bom, teve muito mais méritos ainda do que a equipe argentina. Então é preciso reconhecer os méritos dos brasileiros, assim como também reconhecer a equipe adversária, ver também os méritos da equipe adversária. Ela não é horrível só porque foi eliminada pela equipe brasileira. Acho que essa percepção de que a equipe às vezes é tão horrível assim, vem do medo, do desconhecido que a gente tem em relação a essas equipes. A gente não conhece essas equipes, a gente fica muito assustado em relação a elas. Então, às vezes, no susto, no desconhecido, a gente acha que o bicho é sempre maior do que é muito mais feio do que é. Quando a gente constata que ele não é tão feio assim, a gente tende a achar que também, bom, a equipe não joga nada, é horrível, e não é assim que funciona. Contra o Racing, Flamengo e Racing, a gente tem um cenário também de críticas muito desfavoráveis que estão sendo feitas neste momento à equipe argentina. Por incrível que pareça, foi o Racing que se classificou diante do Flamengo. E o Racing está sendo visto como uma equipe horrível por muita gente, equipe muito fraca. E aí como é que você pontua, por exemplo, a classificação do Racing? É porque o Flamengo foi ainda pior do que o Racing. Ora, gente, não houve méritos, né? Não tem mérito nenhum da equipe argentina, não teve mérito nenhum do Becachete em armar sua equipe de forma muito defensiva. Ora, se a gente olhar para o Racing e o Flamengo no primeiro jogo, a gente percebe que o Racing jogou melhor que o Flamengo. Será que essas pessoas se esqueceram daquele jogo? Será que elas se esqueceram do Racing antes da parada do futebol? Será que elas não entendem que o Racing perdeu os últimos 4 jogos pelo futebol argentino? Os últimos 4 jogos. A equipe vive um momento muito difícil, um momento de fogo amigo. Entendamos, o Diego Milito resolveu chegar no Racing como dirigente, resolveu fazer uma reestruturação completa do clube, uma profunda reestruturação no clube. Então, para simbolizar essa reestruturação, ele foi buscar o Sebastião Becachete, o técnico.
Só que muitos dirigentes do Racing não querem essa reestruturação. Então, para atrapalhar o projeto do Milito, eles resolveram gerar um fogo amigo contra o Becachete. Então, os reforços que o Becachete pediu não foram entregues. Além disso, eles venderam o principal jogador do técnico argentino. Então o que acontece? As críticas eram muito grandes, as críticas ao comportamento do Becachete, as críticas, para vocês terem ideia, inclusive isso aconteceu na TV, aconteceu inclusive sobre o comportamento do técnico, o fato dele ficar andando demais ali na área técnica, coisa que jamais ninguém se importaria com isso, mas na hora de prejudicar o trabalho, todo mundo vai a este ponto. Ele fechou os vestiários para dirigentes ficaram ainda mais irritados com ele em função disso, né? Então o que acontece? Havia, lá na Argentina o Racing foi melhor apesar disso, mas essa equipe vinha de 4 derrotas, por quê? No campeonato argentino, por quê? Porque além de estar com um elenco hoje muito reduzido e muito fragilizado, os melhores jogadores que ficaram na equipe, com exceção do Licha e do goleiro Arias, estão na enfermaria. Então o que faria o Becachete contra esse Flamengo, tendo tantos problemas assim, tendo 9 desfalques na prática, né? E tendo uma carta de demissão preparada para ele quando ele voltasse para Buenos Aires com a eliminação da Libertadores? O que faria esse Becachete? Ele resolveu mudar completamente a estratégia da equipe, gente. Ele colocou a equipe para jogar de forma defensiva, no recuo, completamente recuada no Maracanã contra o Flamengo. Ora, esse Becachete, portanto, é um retranqueiro, jogou muito mal, recuou demais e tal. Não é retranqueiro, gente. Na carreira dele, ele jogou apenas uma vez, dividindo a posse de bola contra o adversário. Apenas nessa ocasião e nas 2 partidas contra o Flamengo é que suas equipes tiveram menos posse de bola. Então nunca foi um retranqueiro, é necessário olhar para a história do que é o técnico, né? Olhar para o histórico também da equipe adversária. Então, essa equipe do Racing jogou muito defensivamente, jogou muito no seu campo de defesa, ok. Mas sofreu bastante, né, com o Flamengo, poderia perfeitamente ter feito gols. O Flamengo não fez o gol. A questão é essa, se fizesse o gol no primeiro tempo, talvez tivéssemos um Racing diferente no segundo. Mas o Flamengo não fez esse gol. Existe uma coisa para os argentinos que é muito interessante. A questão da disputa. Isso é aplicado sobretudo quando as equipes enfrentam adversários brasileiros muito fortes. Olha, estou na disputa. Enquanto a gente estiver na disputa, é o que vale. Porque enquanto estivermos na disputa, podemos ganhá-la. Então, nesse sentido, o Becachete levou isso muito a sério, inclusive nas declarações, e deixou isso claro. O Racing levou isso muito a sério. Estamos na disputa. E o Racing esteve na disputa o tempo inteiro contra o Flamengo. Em nenhum momento o Racing sofreu, teve o perigo de ser eliminado da Copa Libertadores pelo Flamengo. Não teve. Por quê? Porque enquanto esteve 0 a 0, na concepção, né, dos argentinos, a equipe do Racing estava na disputa. Se o Flamengo tivesse feito 1 a 0, o Racing teria que mudar sua postura, porque ele sairia da disputa. Mas enquanto estava 0 a 0, o Flamengo estava atacando o tempo inteiro, mas não estava fazendo gols. O Racing fez 1 a 0, aumentou ainda mais a sua condição de estar na disputa e, portanto, poder vencê-la. O Flamengo fez um gol nos acréscimos, e nos acréscimos muitas vezes o gol sai por causa da luta da equipe, mas também sai às vezes por circunstâncias que entram em campo. E aí o Flamengo conseguiu fazer um gol, não conseguiu fazer o segundo gol e foram para a disputa de pênaltis. Nas disputas, as 2 equipes estavam na disputa com 50% de chance de cada uma delas vencer. Essa foi a forma que o Becachete achou de conseguir superar o Flamengo, jogando recuado e se mantendo na disputa em relação à equipe brasileira. Então todo aquele recuo, aquilo foi uma estratégia. Basta olhar para o que é a carreira do técnico para a gente perceber que aquilo foi uma estratégia. Foi estratégia errada. O Racing venceu, gente. O Flamengo está fora da Libertadores. Foi o Racing que venceu. Não há méritos nenhum no trabalho do Becachete, naquilo que ele fez. Um técnico que tem fogo amigo dos dirigentes, que tinha sua carta de demissão preparada, ele não teve méritos nessa vitória. Perdemos para a equipe argentina e ela também teve méritos nessa vitória. Claro, o Flamengo teve deméritos. O Flamengo não soube fazer seus gols. O Flamengo foi muito mal, o Rogério Ceni insistiu em erros. E o Rogério Ceni precisa pensar algo muito importante, que outros técnicos brasileiros também precisam pensar. É necessário olhar um pouco para o que pensa o torcedor, para as críticas dos torcedores. Se muitos torcedores estão negando o trabalho de algum jogador, falando que certo jogador não está falhando, é importante que o técnico pense um pouco sobre isso, reflita também um pouco sobre isso. Ele não precisa, por exemplo, deixar o torcedor escalar a sua equipe, mas ele precisa também ponderar aquilo que pensa, muitas vezes, o torcedor. Os torcedores sempre criticavam o Gustavo Henrique. O Rogério teimou com o Gustavo Henrique até o fim. O Rogério sempre está mostrando, por exemplo, que ele vai priorizar jogadores mais veteranos, mais importantes, em detrimento dos garotos da canteira. É uma pena isso, porque alguns garotos da canteira mostraram um bom potencial, poderiam ser melhor aproveitados pelo técnico brasileiro.
O Vitinho é tido pelos torcedores como um jogador que na hora decisiva falha. Pois bem, nas horas decisivas, nos momentos decisivos, o Ceni manteve o Vitinho. Então é necessário olhar também para essa teimosia, até para melhorar, para se aperfeiçoar como treinador. O Rogério é um bom técnico, precisa tirar lições dessas derrotas. Agora, o Flamengo foi eliminado por causa dos seus erros, mas também por causa de grandes méritos da equipe argentina. Veja bem, eles eliminaram o campeão da Libertadores, com vários problemas, com gigantescos problemas, né, que o técnico tem para administrar. Se isto não é uma vitória, não é uma classificação com méritos, eu não sei mais o que é o futebol. A gente precisa rediscutir o que são os méritos no futebol. É isso, meus amigos. Obrigado pela gentileza de terem visto esse vídeo até o final.